Oi pessoal, eu sou a Duda do blog Book Addict e hoje eu vim gravar o vídeo mais legal do ano, que eu pelo menos considero o vídeo mais legal do ano, que é a retrospectiva literária de 2013. Esta tag começou no blog Pensamento Tangencial, que é o blog da Angélica. Eu participei nos anos de 2011, 2012 e agora 2013, mas apenas em 2012 e 2013 eu fiz a gravação em vídeo. No ano de 2011 eu fiz em forma de postagem. É basicamente uma espécie de prêmio, são várias categorias e nós vamos escolhendo os livros que mais marcaram em cada uma delas. Então, vamos lá! Para esta categoria eu escolhi um livro que não é unicamente aventura, ele na verdade é uma distopia, mas a aventura está presente do começo até o final, que é o Divergente, da Veronica Roth. No decorrer do livro, a personagem passa por muitas mudanças na sua vida, vira praticamente de cabeça para baixo. Por mais que não seja originalmente do gênero puro aventura, ele é uma distopia repleta de aventuras, principalmente acho que no segundo volume, Insurgente, onde várias coisas acontecem, mas desde o começo a aventura é o que não falta na vida da Tris, então acho que ele representa muito bem. Bom, eu não sou muito de ler livros de terror e no decorrer deste ano eu me dei conta que eu só li um livro de terror, então ele não tem concorrência em relação a isso. É A Maldição do Long Lank, da Lindsay Barraclough. Eu comentei com vocês que eu não senti medo ao longo deste livro, mas em relação a me deixar com medo, ele é o que mais se aproximou. É o único que mais se encaixaria aí nessa categoria. Quem me conhece sabe que eu adoro thrillers de suspense e um dos meus preferidos do ano, acho que na verdade o meu preferido do ano em relação a thrillers de suspense, foi o livro Não Brinque com Fogo, do John Verdon, que é o terceiro volume daquela série independente protagonizada pelo Dave Gurney. Até nas partes paradas desse livro, onde a investigação está engateando ainda, ele tem aquela característica que consegue prender totalmente a atenção do leitor. Pelo menos é isso que acontecia comigo. Eu fiquei totalmente hipnotizada do começo até o final e eu achei bem eletrizante, assim, de forma geral. Esse foi o meu suspense preferido do ano. É um dos romances que eu mais adorei, que me fez suspirar, que me deixou completamente apaixonada e que eu li e devorei de uma vez só. Foi O Visconde que Me Amava, da Julia Quinn, segundo volume daquela série independente dos Bridgerton. Eu também adorei o Do Que Eu, mas ainda acho que O Visconde que Me Amava tem um quezinho a mais. Eu adorei o casal. Este livro ainda vai aparecer aqui nessa tag um pouquinho mais na frente, vocês vão entender por quê. Eu tô sendo bem seletiva em relação a começar algumas sagas. Eu tenho pensado duas vezes antes de começar alguma outra série de livros, porque é praticamente um compromisso que a gente tá firmando ali, né? Vocês bem sabem. Eu não tenho começado tantas sagas assim, eu tô lendo poucas no momento, mas definitivamente essa me conquistou totalmente. Eu adorei o primeiro livro, li o segundo livro em seguida e mal posso esperar para o lançamento do terceiro. Eu estou falando, claro, de Divergente, da Veronica Roth. Eu adorei a trilogia, né? O primeiro e o segundo livro da trilogia. E estou louca para ler Convergente, que vai sair em março do ano que vem, e eu tenho certeza que muitas surpresas me aguardam, porque eu já vi o pessoal aí bem exaltado, comentando, né, quem já leu a versão em inglês, e até antes disso, que saiu alguns spoilers, mas graças a Deus eu não sei de nenhum spoiler, e eu espero que continue assim até o ano que vem. Para esta categoria eu escolhi um livro que pode ser considerado um clássico moderno, já que ele foi escrito na década de 50, então ele não é tão antigo assim. E eu escolhi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É o segundo livro que eu leio deste autor e eu estou ficando cada vez mais apaixonada porque eu tenho adorado os livros dele. O primeiro foi Licor de Dente de Leão e agora é o Fahrenheit 451, que foi a minha última leitura finalizada durante o mês de dezembro. Então eu vou falar pra vocês ainda um pouquinho mais dele nas leituras de dezembro, que é o vídeo que eu vou gravar e vai ao ar aqui no canal em janeiro. Bom, eu não tenho livro pra mostrar pra vocês, eu fiquei procurando este livro na minha estante, pensando onde é que eu poderia ter guardado, já que eu arrumei minha estante um dia desses, mas aí eu me dei conta que ele está com a Brenda, do blog Catavento de Ideias, que é O Lado Bom da Vida, do Matthew Quinn. É um dos meus livros favoritos desse ano, eu acho que ele traz uma reflexão muito bacana, ele traz uma mensagem muito boa e de uma forma divertida. Os personagens são únicos, todos nós temos um pouco de loucura dentro da gente. O personagem principal, o protagonista, é completamente maluquinho e ele passou por muitos traumas. É neste sentido que o livro traz uma mensagem inspiradora, porque por mais que nós tenhamos passado por momentos ruins, traumas, arrependimentos e dramas das nossas vidas, o que importa é focar no lado bom da vida. E muitos livros de ficção trazem mensagens inspiradoras que fazem a gente refletir quase sem perceber, e nós acabamos sendo tocados por isso de certo ponto, e eu acho que O Lado Bom da Vida é um livro nesse sentido. Sem dúvida foi um dos livros que mais me fez rir no ano, foi o primeiro que eu consegui pensar quando eu fui tentar lembrar de algum, que é o Will, dos autores John Green e David Levitan. Eu dei altas gargalhadas ao longo do livro, é muito engraçado, eu achei incrível a comicidade presente ao longo da narrativa, os personagens são bem legais, sem dúvida é o livro que mais me fez rir no ano.
Eu achei essa um pouco interessante, porque eu sou uma pessoa muito fácil de chorar em filmes e livros, mas eu não consegui lembrar assim, de cabeça nenhum que tenha realmente me feito chorar. Então eu peguei um livro que ele tem a sua certa carga de drama e que muito provavelmente eu cheguei a chorar, mas eu não tenho certeza se isso aconteceu, apesar de achar que sim. Eu escolhi o Branca como Leite e Vermelha como Sangue, do Alessandro D'Avenia. E por mais que ele seja um livro que tenha a sua carga dramática, ele não é um livro triste. Pelo menos eu não considerei um livro triste. Eu acho que ele também passa uma mensagem muito legal, uma mensagem mais positiva do que negativa. Consegue ultrapassar os níveis do drama da história. Então, no final das contas, foi um livro que me passou uma sensação feliz. Não é aquele livro que a gente acaba triste e chorando. Então, eu realmente não tenho certeza se eu chorei no livro, mas eu imagino que em certo momento ao longo da história eu devo ter chorado. Infelizmente eu não li muitas fantasias esse ano, foi um pouco difícil. Quando eu fui pensar, não consegui lembrar de nenhuma de cabeça, mas aí eu lembrei de um livro que pode ser sim considerado fantasia e também achei um livro bem interessante, que é O Circo Mecânico, da Geneviève Valentin. Ele tem uma história bem diferente, a construção dos personagens e o enredo que a autora criou é bem peculiar. Alguns livros não me decepcionaram ao longo deste ano e eu escolhi um livro que me decepcionou no sentido que eu estava esperando bem mais dele. Eu estava bem ansiosa pela história, porque é o tipo de história que eu gosto, que é aquela história apocalíptica, e é O Filhos do Fim do Mundo, do Fábio Barreto. Eu não tenho mais o exemplar em mãos, porque eu troquei no Scooby, mas eu não gostei muito, achei a narrativa um pouco confusa, e principalmente o final me decepcionou. Eu escolhi um que me surpreendeu, porque eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, me senti tão cativada pela história, essa história tão incrível a ponto de se tornar uma das minhas favoritas, que é o Coisas que Ninguém Sabe, do Alessandro D'Avenia, o mesmo autor de Branca como Leite e Vermelha como Sangue. A narrativa desse autor é incrível, é filosófica, reflexiva, é poética, e eu adorei este livro em vários sentidos. Então ele sim me surpreendeu, porque se tornou um dos meus livros preferidos e eu não estava esperando por isso. Eu sou completamente apaixonada por thrillers psicológicos e foi por isso que eu fiquei meio surpresa ao perceber que eu quase não li thrillers psicológicos este ano. Existe uma diferença entre thrillers de suspense e thrillers psicológicos. Em relação a thrillers de suspense, eu li bastante, mas os thrillers psicológicos eu me dei conta que foram pouquíssimos. E nesse sentido, eu acabei escolhendo o livro Sem Tempo para a Despedida. Eu estou falando um pouquinho assim, meio nesse sentido e tudo mais, mas não é que o livro não seja bom. Eu achei o livro muito bom, mas ele tem as suas falhas. Eu acho que se ele tivesse mais concorrência, talvez eu escolhesse outro. Ele fala sobre uma garota que, de uma hora para outra, a família dela inteira some e desaparece. E isso em si já é um aspecto que arrepia bastante. E apesar das suas limitações, tem uma história bem legal, tanto que eu li de uma vez só. Eu escolhi um livro que me deixou completamente embasbacada com a capacidade de visão do autor, que ele conseguiu enxergar tão à frente. E eu estou falando do Max Brooks, que escreveu o livro Guerra Mundial Z. E é incrível a capacidade que o autor teve de imaginar e idealizar vários aspectos, desdobramentos em vários níveis políticos, estratégicos, do que aconteceria com o mundo caso um apocalipse de zumbis dominasse a Terra. É um livro incrível, eu adorei, é uma das leituras mais legais que eu fiz este ano, e eu posso dizer pra vocês que não tem absolutamente nada a ver com o filme. Depois que eu li o livro, eu fui assistir o filme, a única coisa que eles fizeram foi pegar o título do livro e criarem um filme completamente diferente. Foi pior do que o que fizeram com Ladrão de Raios. Todo mundo que leu Ladrão de Raios e depois foi assistir o filme ficou impressionado com a diferença entre os dois, porque são histórias completamente diferentes. Mas por incrível que pareça, Guerra Mundial Z consegue ser ainda mais diferente. Ele é contado em forma de relatos e entrevistas. O que eu achei que eles tinham feito era pegar esses relatos e entrevistas e usarem como inspiração para pano de fundo do filme, né, para a aventura que aquela família, que é a família de Brad Pitt, passa ao longo do filme. Mas eles não fizeram isso, eles criaram algo totalmente diferente. Eles simplesmente pegaram o nome disto aqui e colocaram num filme. Poderia se chamar outra coisa que ninguém nem faria a conexão. Por mais que eu goste de HQs, eu quase não li nenhum HQ este ano. Na verdade, eu só li uma, então não tem concorrência nesse aspecto. Mas, apesar disso, Day Tripper, né, dos autores Fábio Moon e Gabriel Bá, é um HQ muito, muito legal. Então, talvez mesmo que tivesse concorrência, eu acabaria por escolher ela, porque é uma história bem legal, inclusive também bem reflexiva. Eu espero que no ano que vem, quando eu estiver gravando uma nova retrospectiva, eu tenha mais concorrência nesta categoria. Eu acho que um bom infanto juvenil é o tipo de livro que consegue cativar e conquistar todas as idades. E nesse aspecto, um dos melhores infantos juvenis, não apenas deste ano, mas que eu já li na minha vida inteira, é O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. É um livro incrível, muito legal, que passa uma mensagem muito bonita, que tem aquela moral da história, que tem personagens bem legais e diferentes. O livro da capa mais bonita não tem apenas uma das capas mais bonitas, mas tem uma história muito, muito bonita.
que é o Licor de Dente de Leão, do Ray Bradbury. Esse livro me conquistou totalmente, também é uma das melhores leituras que eu fiz no ano. Depois eu vou gravar, no começo de janeiro eu vou gravar um vídeo com as 5 melhores leituras que eu fiz ao longo de 2013. Durante essa tag eu tenho mencionado algumas das minhas melhores leituras de 2013, mas eu não vou contar pra vocês quais são as 5 que eu vou escolher, porque eu também quero manter o suspense, né? Senão ninguém vai querer depois assistir o vídeo. Então no começo de janeiro vai ao ar o vídeo das 5 melhores leituras que eu fiz ao longo do ano. Mas voltando ao assunto, o Licor de Dente de Leão ficou como a minha capa preferida. Eu acho essa capa incrível. Esse aspecto meio sombrio dela, mas meio bucólico e nostálgico. Eu acho que passa muito bem o conteúdo do livro, pra quem lê a sinopse, assim, acho que casa muito bem a história com a capa. A textura da capa também é aveludada, é uma textura gostosa de pegar e tem um nome em alto relevo. Eu acho que é uma capa muito bem caprichada. Para o personagem do ano eu escolhi um personagem que eu considerei único, diferente de qualquer personagem que eu já tinha lido, porque ele é divertido, ele é completamente maluco, ele é dramático, e é o Pet Peoples do Lado Bom da Vida. Eu acho que ele tem uma personalidade bem diferente de qualquer outra, então ele vai representar bem a categoria de personagem do ano. Para o casal perfeito eu escolhi o casal do livro, do romance que me fez suspirar. Eu acho que é natural nós escolhermos os mesmos, né, já que é o romance que nos fez suspirar. Naturalmente nós iremos escolher o casal deste romance, que neste caso é o Anthony e a Kate do livro O Visconde que Me Amava. Conheci muitos autores legais ao longo deste ano, tanto que eu fiz uma postagem no blog dos 10 autores mais incríveis que eu conheci em 2013 e eu adorei conhecê-los, cada um individualmente. Mas para o autor de destaque eu acabei escolhendo o Alessandro D'Avenia, autor do livro Coisas que Ninguém Sabe, do livro Branca como Leite e Vermelha como Sangue. Eu simplesmente estou apaixonada pela narrativa dele, pela poesia na sua escrita. Ele é poético, ele é filosófico, ele é reflexivo, ele traz histórias tocantes, então é um autor que eu me encantei totalmente. Eu adorei ter conhecido o Alessandro D'Avenia em 2003. Ele rapidamente já se tornou um dos meus autores preferidos. Eu não li muitos livros nacionais em 2013, podem me julgar à vontade, eu acho que nesse aspecto cada um sabe o que faz. Pretendo sim ler mais livros nacionais ao longo de 2014, mas não é algo que eu me arrependo ou que eu me culpo por não ter lido autores nacionais. Eu acho que isso vai de cada um lê o que quiser. Eu já vi pessoas comentando aqui no canal, não é nenhum autor nacional, nenhum livro nacional. Bem, gente, isso é de cada um, ninguém é obrigado a ler livro nacional. Eu acho legais livros nacionais, sim, mas se eu não quiser ler, eu não vou ler. E ao longo de 2013, calhou que eu não li quase nenhum deles. Vamos ver se em 2014 eles aparecem mais por aqui, mas não é uma coisa que eu me sinto culpada por não ter acontecido. Para representar esta categoria, eu escolhi o livro Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Eu não estou com o livro em mãos, porque eu não sei onde é que ele foi parar, eu fiquei procurando na estante e não consegui encontrar, eu espero encontrá-lo em algum lugar. É um livro de crônicas bem rápidas, tem várias crônicas bem legais. A Felicidade Clandestina, que dá nome ao livro, foi a minha preferida. Não é um livro que eu amei, porque tem algumas crônicas que eu não gostei tanto assim, que eu achei meio viajado, até um pouco cansativo às vezes, mas tem muitas crônicas muito boas. Neste caso, naturalmente, o melhor livro que eu li em 2013 vai estar no meu vídeo dos top 5 livros preferidos do ano. Foi difícil escolher um primeiro lugar para representar, porque no final das contas os meus livros preferidos são bem equivalentes. Mas nesse caso eu fiquei com Coisas que Ninguém Sabe, do Alessandro D'Avenia, que é um livro único em vários aspectos, tem uma história tocante, tem personagens interessantes, tem uma escrita muito rica, como eu já mencionei, poética, filosófica, reflexiva, e é uma história muito legal, é um romance de formação, e é uma história que me encantou totalmente. Então eu acho que como preferido do ano acaba sendo, sim, Coisas que Ninguém Sabe, do Alessandro D'Avenia. Bom, eu estou no último livro do ano, mas eu não vou conseguir concluir este livro em 2013. Eu tentei, mas não vou conseguir. Eu estou lendo no momento Sob a Redoma, mas ele vai ficar como leitura de 2014. Caso, neste ano eu já fechei o ano, né, com 88 livros lidos, que foi um número bem legal em relação ao ano passado, que eu acho que eu fechei em 74. Mas em relação a isso, eu não fico me cobrando, eu não sou aquele tipo de leitor que pensa, quero ler 100 livros, quero ler 150 livros, principalmente no próximo ano. Meu objetivo é ler livros bons. Eu quero ler livros que eu quero muito ler, não importa se eles são grandes, se eles são pequenos. Eu tenho vários livros que eu já coloquei nas minhas metas para 2014, livros tijolões mesmo, tanto que o Sob a Redoma é um deles, que é um livro de 1000 páginas. E isso tem a ver com a próxima categoria, que é a minha meta literária para 2014. Eu coloquei que cumprir a meta de 14 livros para 2014, que está num dos últimos vídeos que eu gravei aqui, se não o último, que eu gravei no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um dos últimos vídeos que eu coloquei no ar, aqui no YouTube.
E se eu conseguir concluir essa minha meta dos 14 livros para 2014, eu vou ficar muito feliz. Claro que eu não vou fechar um ano em 14 livros. Esses são os 14 livros que eu faço questão de ler ao longo do ano. Então essa já é uma meta que, se eu conseguir cumprir, vai me deixar extremamente feliz comigo mesmo. Justamente nessa meta eu coloquei vários livros que são um pouquinho mais grossos, que eu ia sempre deixando para depois por causa do tamanho, que é uma coisa que eu não pretendo mais fazer. Eu fiz algumas mudanças em relação a isso, já conversei com vocês um pouco sobre isso, cancelei algumas parcerias. E agora, neste ano, eu quero dar prioridade a leituras que estão aí esperando há muito tempo, principalmente livros promissores. É isso que eu quero. Eu quero tentar fazer menos leituras medianas. Se depender de mim, eu termino em 2014 com nenhum arrependimento e decepção literária. Eu quero ler o máximo possível de livros maravilhosos. Eu acho que isso é o que nós todos queremos. Mas eu estava deixando margem para que isso não acontecesse ao longo deste ano. Eu estava lendo alguns livros que talvez eu não gostasse tanto, e isso meio que aconteceu. Mas para 2014 eu espero que não. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da retrospectiva literária. É uma tag que, como eu já disse, a Angélica do blog Pensamento Tangencial idealizou, que acho que é o 3º ano, é o 4º. Eu já participei de 3 anos. Eu acho que é o 4º ano que está no ar, o 5º. Esqueci agora. E quem quiser fazer, acho que mesmo que depois que já tenha passado, porque é um post coletivo. Ela pediu para todos nós postarmos no dia 31 de dezembro. Mas se você se interessou e quiser fazer depois disso, não tem problema nenhum. Caso você já tenha feito, coloque aqui embaixo pra eu dar uma olhadinha. Eu vou adorar saber como é que foi o ano de vocês e acompanhar o que vocês acharam. Comentem à vontade sobre o que vocês acharam da retrospectiva literária, sobre como foi o ano de vocês. Eu adoro cada um dos comentários e leio com todo o carinho do mundo. Quero deixar aqui o meu enorme agradecimento para todos que acompanharam o canal e o blog do Book Addict ao longo deste ano, para todos os novos seguidores, para os mais antigos. Vocês me fazem muito, muito feliz, porque eu não estaria aqui se não fosse por vocês, que sempre me incentivam através dos comentários, que me dão a maior força. O Book Addict existe por causa de vocês, então eu agradeço muito por me proporcionar toda essa felicidade. Eu adorei estar aqui com vocês ao longo deste ano. Muito, muito obrigada a todos, que todos tenham um ano novo maravilhoso, um 2014 cheio de coisas boas, cheio de leituras boas. Foi um prazer passar este ano com vocês. Um beijo super grande a todos que assistiram o vídeo, que acompanham o canal, e até o ano que vem. Eu estou falando do livro Guerra Mundial. Para, Eduardo. Calma. Estou falando do livro Guerra Mundial.